aqui Lúcia Barros do canal Caminhar com Consciência, te convidando para caminhar com consciência em todas as áreas do viver. Precisamos de estar atentos porque, como embaixadores de Cristo, somos representantes dele aqui e seja lá onde estivermos ou o que fizermos, a palavra de Cristo, o próprio Cristo está em nós e todos que estão ao nosso redor, ou que estarão ao nosso derredor, estarão observando que tipo de atitude tem aquele representante de Cristo, aquele pequeno Cristo, aquele cristão. Se inscreva, curta, compartilhe. Você procura ser cada dia melhor? Está constantemente progredindo? Está constantemente andando de glória em glória diante do Senhor nosso Deus? Representando o bem aqui para que o bom perfume de Cristo exale por onde você passa sem fazer esforço. Sem fazer esforço. E aí, você tem buscado fazer isso? Bem, junte-se a nós para caminhar com consciência cada dia mais uma vida onde a espiritualidade cristã fique em evidência, onde não haja apenas palavras, mas uma coerência entre o que se fala e o que se vive, em todo o tempo, em todos os lugares. São muitos os que são cristãos na igreja, são muitos os que são cristãos no louvor, são muitos os que são cristãos para pregar, mas para viver lá no trabalho. Fala, eu sirvo a Cristo, mas a atitude como profissional denota assim, será? Então precisamos dessa coerência, dessa consciência de que se Cristo vive em mim, então em qualquer lugar em que eu estiver, eu preciso demonstrar. Cristo vive em mim e nós estamos aqui para podermos meditar em mais um do devocional diário de A.W. Tozer. Nós vemos aqui que para hoje, 10 de janeiro, nós temos o seguinte: a graça pode ter alto custo. Alto custo. Graça, favor imerecido da parte de Deus para conosco. Graça não se paga. Graça. E nós estamos vendo aí o que está acontecendo? Estão barateando a graça de Deus. Pode-se tudo, porque é graça. Mas Paulo em Romanos deixa muito claro para nós que não é isso. Mas vejamos o que A.W. Tozer traz para nós. O que vale é estar o coração confirmado com graça. A graça seja com todos vós. Hebreus 13, 9 e 25. Cristãos ao nosso redor estão adotando todo tipo de atalho para conseguir algo estranho no reino de Deus. Ao conversar com eles, rapidamente virá o argumento: mas a graça não é algo que recebemos gratuitamente? Depende de que tipo de graça estejamos falando. O pastor Dietrich Bonhoeffer deu sua vida como mártir na Alemanha de Hitler, mas deixou um livro conhecido mundialmente, O Custo do Discipulado. Ele apontou uma distinção muito clara entre a graça barata e a graça preciosa. Ainda que a graça de Deus tenha sido concedida livremente aos seres humanos que não a merecem, por isso é graça, Bonhoeffer cria, e corretamente, que ela podia ser chamada de graça preciosa, porque custou a nosso Senhor Jesus Cristo o sofrimento até a morte. Alguns homens e mulheres, na verdade, transformaram a graça em lascívia. Eles não sabem o que significa a palavra graça, que Deus nos dá de sua rica e plena bondade, ainda que dela não sejamos dignos. Quando prego sobre a graça de Deus e mostro que Jesus nos ordenou tomarmos nossa cruz e segui-lo, aqueles que não conhecem o significado da graça respondem: Tozer agora está pregando legalismo. Pai, conforme eu for executando as atividades deste dia e em cada mês deste ano, quero estar atento à tua graça preciosa e desejo que meu entendimento dela aprofunde-se ainda mais. Uma das coisas mais maravilhosas que tem é compreender um pouquinho do que é graça. Maravilhosa graça.
Quando você começa a compreender o que é graça, o seu relacionamento com Deus ganha uma profundidade maravilhosa, porque aquele legalismo, aquela cobrança, aquela lista some, ela desaparece. Quero até recomendar um livro. Um livro um pouco antigo, que eu já usei muitas vezes ao ministrar Análise de Romanos, um livro excelente, Nas Garras da Graça, Max Lucado. Você vai ter um devocional, um conhecimento, um entendimento do que é graça de uma forma espetacular, de fácil entendimento. Nós precisamos de cada dia mais nos apegarmos a essa graça. Porque se você começar a olhar demais para você, você vai ter certeza que não consegue ser salvo. Somos pecadores. É inerente ao pecador pecar. Não é que estejamos constantemente buscando isso. Como nós já sabemos, acontece de pecar por ser pecador. Porém, quem está em Cristo já é um pecador redimido. Portanto, é alguém que vai buscar cada dia mais ser transformado, parecer-se com Cristo. E ele diz aqui, nas garras da graça, você não pode escapar deste amor. Tem tarefas a cada capítulo, é um livro que realmente pode ser um diferencial na sua vida, na sua compreensão do que é graça, no seu relacionamento com Deus. Quando nós nos relacionamos bem de forma vertical, nós passamos a estar bem conosco mesmo e os nossos relacionamentos ao nosso derredor também são transformados. Quando você está com Cristo, você busca Cristo, você quer estar conscientemente andando junto de Cristo, tudo na sua vida melhora. Há um desenvolvimento pessoal, porque muitas vezes nós queremos que o outro mude, que o outro seja transformado, que o outro está culpado de tudo. E ficamos no mesmo lugar, ou talvez até regredimos, mas não. Você é responsável por você, eu gosto muito disso. Autorresponsabilidade. Isso faz parte do seu desenvolvimento pessoal. Não colocar por sobre ninguém as responsabilidades que lhe cabem. Nós vemos isso na palavra? Sim, Romanos 14, 12 vai nos dizer assim. Porque cada um de nós dará conta de si mesmo para Deus. Você vai dar conta de si para Deus. Isso é totalmente libertador. Muito libertador. Você não tem que tomar conta da vida de ninguém, você tem que exercer bem a sua função, aquilo que Deus te chamou para fazer e aquilo que você é. Você é pai, mãe, filho, você é professor, como profissional, como vizinho, seja lá o que você seja. Você vai prestar contas para Deus de como você vivencia essa função que você tem. Essa responsabilidade que você tem. E não vai conseguir colocar por sobre ninguém naquele grande dia. Hoje ainda consegue, né? A famosa frase, a culpa é minha, eu ponho em quem eu quiser. Mas naquele dia, naquele dia ninguém põe culpa em ninguém. O que é seu é seu. O que você fez ou deixou de fazer e deveria ter feito, vai vir por sobre você. E não precisa de ninguém falar com você. A consciência será plena. Você terá plena consciência de todos os seus erros e de todos os seus acertos diante daquele que é. Então nós podemos agora, cada dia, sermos transformados, andarmos conscientemente de forma que o Senhor nosso Deus esteja sendo mostrado através da nossa vida. Está caminhando. Seja qual for o terreno, seja qual for o lugar, seja com quem for, que a graça do Senhor transborde no teu ser, que você tenha essa compreensão da graça de tal forma que você seja livre. A graça nos liberta. Que você seja livre. É complicado ser livre porque muitos não gostam de pessoas livres, mas é a melhor coisa do mundo, ser libertos pela graça do Senhor nosso Deus. E merecido. É isso que já faz com que nós estejamos bem, quando você compreende que é completamente e totalmente merecido. Se Tozer vivesse hoje em dia, porque isso já tem mais de 60 anos, quando ele visse o que tem sido feito com a graça do Senhor,
Mas o Senhor nosso Deus tem sido conosco e tem nos guardado. E a igreja é dele, e somos povo dele, e quem é dele, ele cuida. E não é responsabilidade de cada um. Você tem a responsabilidade de fazer aquilo que foi chamado para fazer. Eu sou chamada para ensinar, para liderar? Sim, então eu vou prestar contas disso. Mas a partir do momento em que eu ensino, com aquilo que eu ensinei, a pessoa vai ser responsável por fazer ou não. É o que o Senhor nosso Deus nos diz. Eis que ponho diante de vós o caminho da bênção e da maldição. Escolha a bênção para que viva. E eu te abençoo em nome de Jesus. E que a graça do Senhor te envolva, mas te envolva de uma forma sobrenatural, para a glória do nome dele. E vem caminhar conscientemente com a gente. Se inscreve, curte, compartilhe. Um abraço para você aqui da pastora Lúcia Barros.